Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, onde estamos estudando o profeta Isaías. Nós vamos agora nessa lição abordar Isaías 40 ao 45, onde trata do poder soberano de Deus para salvar. Em Isaías 40 ao 45, nós temos 166 versos. Sugerimos começar essa aula lendo Isaías 40, verso 12 ao 31. Leiamos então o livro do profeta Isaías 40, versículo 12 até o final. Lemos assim: Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? E lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde-se para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura, não sabeis? Porventura, não ouvis? Ou desde o princípio, se não vos notificou isso mesmo? Ou não atentasse para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende dos céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e seca-se, um tufão com propaganda os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que ele seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos, e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor
Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Olha só que lindo texto nós lemos aqui, que linda porção do profeta Isaías encontramos nessa passagem bíblica aqui. Mostra o poder soberano de Deus para salvar as nações, são como gafanhotos perante ele. Qual é a verdade prática de tudo isso? É que a verdadeira salvação vem de Deus. Ele é o soberano sobre toda a criação, digno da nossa adoração. Isaías 40, 22 diz que é ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Que maravilha saber que temos um Deus soberano que controla todas as coisas, controla as nações e que a vida de todos está em sua mão. Aqui nós vamos abordar o poder de Deus para salvar. Isaías 40, verso 1 ao 31. O poder de Deus também sobre a criação. A força para que, como são renovadas, aqueles que esperam no Senhor, conforme lemos Isaías 40, verso 28 a 31. Depois, nós abordaremos a mão do Senhor fez isso. Isaías 41, do verso 1 ao 20. E do capítulo 42 ao 45, os ungidos para uma missão. Mostraremos o Messias, que é o único Salvador. Isaías 42, 1. O servo do cântico sofredor. Veremos que Isaías 43, verso 10 a 13, que nós somos suas testemunhas. E abordaremos Ciro, o pastor ungido, em Isaías 45, verso 1. Vamos então à introdução da nossa lição. A partir de agora estaremos estudando o que nós chamamos a segunda metade do livro do profeta Isaías, ou chamado segundo livro, ou segunda parte, que são os últimos 27 capítulos do livro, capítulo 40 ao 66. Falamos na primeira lição que Isaías é considerado uma mini-bíblia. Do capítulo 1 ao 39, fala de julgamento das nações. E ali pode ser bem comparado ao Antigo Testamento. Já do capítulo 27, capítulo 40, começa no verso 3, a voz do que clama no deserto, aponta mais para o Novo Testamento. Vamos encontrar nessa segunda sessão o cântico do servo do Senhor, o servo de Jeová. E também falaremos Isaías 53, que é o ponto central do cântico, acerca do sacrifício de Cristo. Esses últimos 27 capítulos do livro do profeta Isaías são comparados aos 27 livros do Novo Testamento. Isaías 40 marca uma mudança significativa no livro do profeta, passando de uma mensagem de juízo e castigo para uma mensagem agora de consolo, restauração e esperança. Essa segunda parte seria para o povo pós-cativeiro. Inclusive a menção de Ciro, ungido do Senhor. Por isso alguns questionam se foi Isaías que escreveu todo o livro ou se houve mais de um autor. O que é interessante é que os rolos do Mar Morto, descoberto nas cavernas de Qumran,
que data um livro do profeta Isaías do ano 100 ou 200 antes de Cristo, nós encontramos o rolo completo do jeito que temos em nossa Bíblia, que é uma das cópias hoje mais antiga do Antigo Testamento. Mas vamos abordar essa parte de consolo, restauração e esperança. Deus tem o poder para salvar. Os capítulos 40 a 45 mostra isso. E esse capítulo em especial, capítulo 40, como nós dissemos, fala do livramento prometido ao povo de Israel. Verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda ao nosso Deus. E o capítulo 40 começa, como nós chamamos, consolação. Ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, Isaías 40 começa com uma ordem de consolo. Consolai, consolai. Quando a Bíblia repete, ela quer reforçar. Traz aqui uma ordem de consolo futuro para o povo de Israel, que seria exilado e viveria algum tempo sobre a opressão da Babilônia, mas que depois retornaria. Daí a menção de Ciro, que vai assinar o decreto para que o povo retorne, como anunciara o profeta no capítulo anterior. Ele começa com a mensagem de que a sua iniquidade será perdoada. Diz, falai benignamente a Jerusalém e bradai, já a sua servidão é acabada, a servidão do cativeiro, e que a sua iniquidade será expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aqui sinaliza que o castigo do povo teria um tempo limitado, sofreria por um tempo limitado. A primeira parte do capítulo, então, destaca a promessa da restauração e libertação, revelando que Deus não se esquecera de seu povo. A mensagem aqui de consolo também apresenta a preparação para a vinda do Messias, que virá para libertar Israel. Daí aqui aponta, nos evangelhos para o João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Essa passagem, voz do que clama no deserto, é citada nos 4 evangelhos em referência a João Batista. Mateus, capítulo 3, verso 3, Marcos, capítulo 1, verso 3, Lucas, capítulo 3, verso 4 e João, capítulo 1, verso 23. A voz do que clama no deserto é uma metáfora para a preparação espiritual que o povo precisava passar para receber a salvação que Deus trará. A glória de Deus se manifestará a ele mesmo, e ele virá como pastor para cuidar do seu povo. No versículo de número 11, lemos isso, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, aos que amamentam ele guiará mansamente, conduzindo-os, assim, esse pastor, à liberdade. Essa parte aqui do capítulo nos transmite a mensagem que, apesar das dificuldades, a intervenção divina será total e restauradora. Do verso 12 ao 26, nós vemos o poder de Deus sobre a criação, e não só sobre a criação, mas sobre as nações, conforme lemos Isaías 40, verso de número 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar.
Isaías, então, 40, do verso 12 ao 26, exalta a grandeza de Deus, destacando aqui sua soberania sobre toda a criação e sobre todas as nações. A partir de perguntas retóricas que começa no verso de número 12, 13 e 14 e assim por diante, dizendo: quem mediu com os punhos as águas, quem guiou o Espírito do Senhor. Essas perguntas retóricas, quando nós dizemos retórica, a Bíblia pergunta e ela mesma responde. Aqui descreve o poder incomparável de Deus, questionando quem pode medir os oceanos, quem pode medir os céus com a palma da mão. Essas perguntas servem para lembrar ao povo que, embora se sintam pequenos, impotentes, diante de suas circunstâncias, Deus é o Criador, e não só o Criador, mas sustentador do universo, e que nada, absolutamente nada, escapa do seu domínio. O profeta aqui também traz uma crítica à idolatria, afirmando que não há nada que possa ser comparado a Deus. Verso 18 a 20. Quem, pois, farei semelhante a Deus? O com que comparareis? Não é? Os ídolos feitos pelas mãos humanas são inúteis, são vãs, são impotentes, não se movem. Ao contrário, o Deus vivo e verdadeiro se assenta sobre o globo da terra, vê tudo. Isaías aqui faz uma distinção clara entre o Deus soberano, que criador do universo e que tem autoridade sobre todas as coisas, e os ídolos, que são simplesmente invenções humanas sem poder real. Deus não pode ser comparado com nada, e a sua autoridade sobre a terra, sobre as estrelas, os astros, as nações, é absoluta. Isaías 40, verso 22 ao 26. Ao focar na grandeza de Deus, Isaías reforça que ele está sentado sobre a redondeza, o globo da terra. E, ao mesmo tempo, em tempos de adversidade, o povo pode confiar plenamente em sua sabedoria. Falemos agora da renovação de força àqueles que esperam no Senhor. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Focando o 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 49, do verso 27 ao 31, traz-nos uma palavra de renovação, de esperança para o povo que espera no Senhor, para o povo também que estava no exílio e se sentia abandonado e cansado. O povo expressa a sensação de que Deus os esqueceu. Verso 27. Por que, pois, diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Passa de largo quer dizer passa desapercebido. No entanto, Isaías responde que Deus não se esqueceu de seu povo e que ele é eterno, sem fim e totalmente capaz de agir no seu tempo perfeito. A resposta de Deus aqui é clara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A promessa é de renovação, de força para aqueles que confiam em Deus. Isaías também usa a metáfora das asas como águias, voarão com asas, subirão, na verdade, com asas como águias. Será esse subirão? Seria uma referência ao arrebatamento? Alguns enxergam assim.
Note que não é voarão, subirão aqui. A promessa é de renovação, de força para aqueles que confiam em Deus. Isaías, ao usar a metáfora com asas como de águia, não é? Como ele diz, subirão asas como de águia, verso 31, mostra e ilustra uma renovação espiritual que Deus oferece, comparando aqueles que esperam nele a uma águia, que embora pareça cansada, se renova para voar mais alto. Esse verso enfatiza que, embora as dificuldades sejam inevitáveis, aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos por sua presença e podem esperar uma renovação contínua para completar a jornada. Vamos agora ao capítulo 41 de Isaías. A mão do Senhor fez isso. Veremos agora nos versos de Isaías 41 que nos trazem uma mensagem poderosa de confiança na soberania de Deus. Eles afirmam que a ajuda verdadeira vem de Deus e a sua intervenção visível será um testemunho de sua autoridade para restaurar seu povo. 41, verso 6, lemos assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Ou, numa outra tradição, um ao outro ajudou, e ao seu próximo diz, ser forte, esforça ou ser forte. Esse verso descreve a união entre o povo diante das dificuldades, tentando se apoiar mutuamente, motivando-se e encorajando reciprocamente. Ao mesmo tempo, serve-nos para destacar a fragilidade humana e prepara o terreno para a afirmação de que a verdadeira ajuda e força vem de Deus, não das ações humanas de ajuda e de estímulo para ser forte. Olha o verso de número 10. Lemos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que maravilha esse verso, hein? Te ajudo, te esforço, te ajudo, te sustento. 3 coisas que Deus faz aqui, só nesse verso, por nós. Ele nos esforça, ele nos ajuda, ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Esse verso 10 é um dos versos centrais do capítulo 41, porque oferece consolo profundo ao povo de Israel. Deus promete sua presença. Eis que sou contigo. Proteção, sua constante proteção, seu sustento. O verbo sustento reflete a ação de manter e fortalecer a Israel. A minha destra fiel simboliza o poder e a fidelidade de Deus para salvar. Temos aqui, então, uma promessa de amparo divino, mesmo diante das piores dificuldades. E vamos encontrar uma afirmação semelhante no verso de número 13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ou seja, novamente a promessa de ajuda, de fortalecimento, de estar conosco. Verso 20, a mão do Senhor fez isso. 41, 20, lemos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Esse verso encerra a sessão das promessas de restauração e vitória com o objetivo de exaltar a soberania de Deus.
Ele reafirma que os milagres e as bênçãos que aconteceram e ainda acontecerão não são fruto do esforço humano, mas sim da ação direta de Deus. As mãos do Senhor fez isso. Ao final, o objetivo de todas as intervenções divinas é que as nações reconheçam que somente o Senhor, o Santo de Israel, tem o poder de criar e de restaurar. Vamos ungidos para uma missão. Essa última sessão, capítulo 42 ao 45. O Messias é o único Salvador. Aí é o cântico do servo sofredor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz. A minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Essa referência a esse servo do Senhor nós cristãos enxergamos Cristo. Para os judeus que não aceitam Cristo, eles enxergam como Israel. Mas Isaías 42 é um capítulo que apresenta a promessa de Deus de enviar seu servo. Eis aqui o meu servo, o meu eleito, o meu escolhido, podemos dizer, para trazer o quê? Justiça e salvação ao mundo, especialmente ao povo de Israel. O servo é identificado como aquele em que Deus coloca o seu espírito, em contraste com os líderes e juízes humanos. Não será arrogante nem violento, mas exercerá a sua missão com humildade, com paciência. Verso 3 declara que ele não esmagará a cana, não é? E o verso 2 diz que não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O servo é identificado aqui como uma pessoa humilde, paciente, não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Ele trará a justiça, não apenas para Israel, mas para as nações, de acordo com o verso 4. Não faltará nem quebrantado, até que pomba ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Olha, é a doutrina do santo. O capítulo também destaca o chamado de Deus para ser uma luz para os gentios. 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e guardarei e darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Luz dos gentios. É Cristo, a luz dos gentios. Aqui. Isso é um reflexo da promessa de que, através de Israel, todas as pessoas conhecerão a Deus. Deus é o único que pode realizar essa obra de redenção, revelando sua soberania e poder criador. Perdão, que ele é o criador de tudo. Olha o 42:5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. Apesar então da fraqueza humana, Deus enviará o seu servo para restaurar o que foi perdido e estabelecer uma justiça duradoura. O Senhor é fiel, ele trará restauração a seu povo, mesmo após suas falhas. Através desse servo, Deus inaugurará um novo tempo de redenção e justiça para o mundo, manifestando sua glória e fidelidade de maneira visível e abrangente. Capítulo 43, verso 10 ao 13, lemos assim: Vós sois
as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O capítulo 43 destaca o papel de Israel como testemunha de Deus para as nações, enfatizando que o Senhor é o único que tem um plano redentor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve, tá vendo, entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Versículo 13. O capítulo traz 3 declarações aqui afirmativas de Deus. Primeiro, Deus é redentor de Israel. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Eu te remi. Traz-nos a ideia de um Deus redentor. Deus ainda é o protetor de Israel. Ele os escolheu e os protegerá, prometendo sua presença constante como um refúgio. Olha o verso de número 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso aqui simboliza proteção em meio às dificuldades e os desafios da vida. E o terceiro ponto aqui é que Deus é o único verdadeiro, contrastado com os ídolos, que não pode salvar. Ele afirma: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, Deus reafirma sua soberania sobre as nações, declara que não há outro Salvador além dele, e que todas as promessas feitas ao povo de Israel são imutáveis, apesar das falhas de Israel. Ele perdoará os seus pecados por causa da sua misericórdia e trará um futuro de bênção e de restauração. Versículo 25 ao 28. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procuro lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Capítulo de número 45. Ciro, o pastor ungido e protetor. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face.
Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45 é uma profecia na qual Deus se refere a Ciro, rei da Pérsia, antes que ele existisse. Mesmo Ciro, sendo um rei pagão, tornou-se uma figura providencial. Aqui ele é chamado de ungido do Senhor, que é uma referência a um Messias, a Messias, né? Messias, que é alguém que é ungido. Sendo um rei pagão, ele se torna então uma figura providencial, pois ao decretar a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia, como está registrado em Esdras capítulo 1, foi Ciro quem autorizou o retorno do povo para Israel e a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. Ciro aqui é chamado de seu ungido. Isaías 45, 1 e também 44, 28, que diz: de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Então ele dá a ordem de restauração, de edificação da cidade. Ele é chamado de meu pastor. Esses títulos enfatizam que Ciro foi escolhido, capacitado por Deus para cumprir um propósito específico no plano divino. A profecia ressalta que tudo o que ocorre conforme o desígnio divino e que não há outro Deus além dele. Deus também promete que os povos reconhecerão sua grandeza e que a restauração de Israel servirá como testemunho do seu poder. Verso 8 ao 18 do capítulo 45 de Isaías. A soberania absoluta de Deus, seu poder sobre a história e seu plano de redenção vão além de Israel e se estende a todas as nações. Aqui ele revela a promessa da salvação e convida todas as nações a se voltarem a ele para serem salvas, proclamando que todos os joelhos deverão se dobrar diante dele. Isaías capítulo 45, verso 22, é outro verso chave. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Vamos à aplicação pessoal dessa lição. Deus, na sua soberania, de seu poder, é capaz de trabalhar em meio a todas as culturas e todas as estruturas humanas, usando até aqueles que estão fora da aliança para cumprir seus desígnios e revelar a sua glória. Vamos ao Responda. Qual mensagem de consolo Isaías 40 traz ao povo de Deus? Isaías 40, verso 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A mensagem de consolo é que as iniquidades seriam expiadas, conforme o verso 2. Segunda pergunta: o que Isaías destaca sobre a soberania de Deus em Isaías 41, verso 10. Aqui, 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. E olha só que verso maravilhoso. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, a promessa: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos agora à terceira e última pergunta. Como Deus usa pessoas e nações para cumprir o seu plano?
Deus pode usar qualquer um, conforme vimos na história desse rei persa, Ciro, que foi chamado por Deus de meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, não é? Ser edificada, dizendo também a Jerusalém, ser edificada é o templo funda-te. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição desse livro maravilhoso que estamos estudando, o livro do profeta Isaías. Semana que vem nós falaremos de Isaías 53. Ele levou sobre si o nosso pecado. Não perca, semana que vem, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da CADB. Muito bem. E também aqui nós comentamos a revista da CPAD, a revista da Betel, da CADB, da Central Gospel e também da Conimadeb. São 5 escolas dominicais, cada um com seu tema. Aqui estamos estudando Isaías. Na CPAD, a defesa da fé. Na revista Betel, o movimento pentecostal. Na revista da Central Gospel, a tipologia bíblica. E na revista Conimadeb, a identidade da nova criatura em Cristo. Deus te abençoe, acione nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.